Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o Betão, teu professor de física. Sou do sexo masculino, tenho 52 anos, tenho estatura mediana, sou pardo, cabelos e olhos pretos, estou trajando uma camisa polo cinza, uma calça jeans e o ambiente da nossa aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para a nossa aula. Nós falaremos na aula de hoje sobre dispositivos elétricos. Vamos apresentar algumas características de alguns dispositivos elétricos. Lógico, não vamos abordar todos, mas a maioria deles, ok? Vamos seguindo aqui. O primeiro que a gente vai falar é o resistor. Transforma energia elétrica em energia térmica. A corrente elétrica, como você pode perceber, ela entra sempre pelo polo positivo. Aqui tem um exemplozinho de um resistor. A sua tensão é calculada com U igual a R vezes I. U é a tensão elétrica, R é a resistência elétrica e I é a corrente elétrica. Um detalhe importante, a corrente elétrica sempre é no sentido contrário ao movimento dos elétrons. Show de bola? O outro dispositivo que a gente vai ter aqui vai ser o gráfico desse resistor. É um dispositivo que a gente vai utilizar para resolver questões. O gráfico do resistor é uma reta crescente, atenção, partindo da origem, beleza? Como é que calcula? Rui, pela tangente. Rui, resistência dada em ohm, tensão ou DDP, que é o apelido de tensão, dada em volts, e a corrente elétrica, que é dada em amperes. Show? O importante, no gráfico do resistor, a reta começa da origem. Vamos seguir aqui. Se eu tiver mais de um resistor, eu posso associá-lo de duas maneiras. Em série ou em paralelo. Em série, a corrente elétrica é constante. O I em série, o I total, é um só. A corrente que vai passar no R1 vai passar no R2, beleza? Só que cada resistor desse vai ter uma DDP, vai ter um empurrão nesses elétrons para eles se moverem de maneira ordenada, beleza? O I é igual para todo mundo, mas cada resistor tem sua tensão. Então a tensão total vai ser a soma das tensões. E a resistência em série? Basta somar. R1 mais R2. Show? Na associação em paralelo, nós temos uma única tensão para todo mundo. Aqui, ó. Um U valendo para todo mundo. Esse U é o U do 1 e é o U do 2. E é o U total também. O é constante. Só que acontece o seguinte, a corrente elétrica vem aqui, ó, I total, e aí aqui ela se divide. I1 e 2, beleza? Então, cada resistor vai ter uma corrente. Então, mas nunca terão correntes iguais? Se as resistências forem iguais, as correntes serão iguais, beleza? Mas, geralmente, como eles são diferentes, tá aí. Basta calcular a soma deles. A resistência em paralelo, a resistência equivalente, basta você fazer o seguinte, tenho duas opções. Se os resistores forem diferentes, a gente multiplica em cima e embaixo. Multiplica em cima e soma embaixo. Para resistores diferentes. Se eles forem iguais, a gente vai usar R sobre N. R é o repetido, N é o número de vezes que ele vai repetir. Essa é a associação em série, associação em paralelo. Muito famoso e muito constante em vestibulares. Gerador. O gerador transforma uma energia qualquer, se liga, ó, energia qualquer em energia elétrica. Exemplo, baterias e pilhas utilizam energia química e transformam essa energia química em energia elétrica. Nós temos aqui o símbolo do gerador, uma corrente elétrica que sempre, você não pode se enganar, meu amigo, minha amiga, a corrente vai do negativo para o positivo. Do negativo para o positivo. Vamos ter aqui, ó, a formulazinha, U igual a E menos RI.
O que é esse U, Betão? Esse U é a DDP do circuito. E esse é a DDP da pilha. É a voltagem entre os polos positivo e negativo. O Rzinho é a resistência interna, as impurezas que existem. E o I? O I é a corrente elétrica, beleza? Transforma energia qualquer em energia elétrica. Exemplo, pilhas e baterias. Uma pilha, uma bateria se descarrega. Como uma pilha e uma bateria se descarrega, nós temos uma reta decrescente. Aqui a pilha está novinha, aqui a pilha acabou sua DDP. No começo a gente tem a força eletromotriz, no final a gente tem a corrente de curto-circuito. E a resistência interna dessa pilha, dessa bateria, vai ser calculado com essa formulazinha aqui, ó, Rei. Resistência interna, força eletromotriz, corrente elétrica. U é tensão ou DDP, força eletromotriz, resistência interna, corrente elétrica, corrente de curto circuito. As unidades são as mesmas de anteriormente. Receptor. O receptor transforma a energia elétrica em uma energia qualquer. Exemplo, motores elétricos. Motores elétricos recebem a energia elétrica e transformam essa energia elétrica em energia de quê? Energia de movimento. Como ele vai receber? Ele recebe pelo lado positivo. Olha a diferença. No gerador, entra pelo negativo. Por que um tracinho é grande e outro tracinho é pequeno? Por que um é positivo e outro é negativo? Positivo e negativo porque é bipolo elétrico. Tracinho grande e tracinho pequeno representa o quê? Maior potencial e menor potencial. Formulazinha. U igual a E mais RI. Como ele está recebendo, a reta é crescente. Se liga, ela é saindo, aqui é L', tá? Saindo de onde? De fora da origem, diferente do gráfico do gerador e do resistor. Do gerador é uma reta decrescente, do resistor é uma reta crescente. Rzinho, resistência interna, U é igual a E' menos RI. Show? Mesmas unidades, tensão, força contrária à eletromotriz, força contra a eletromotriz, porque ela entra pelo positivo, resistência interna agora do receptor e corrente elétrica. Beleza? Vamos agora para as nossas questões. Necessita-se de um resistor de 250 ohm. Porém, só se dispõe de resistores de 100 ohm. A solução é construir uma associação que tenha resistência equivalente. Ó, a resistência total da associação tem que dar quanto? 250 ohm. Qual das associações apresentadas? Aquela atenderá à necessidade. Então, a gente tem aqui vários desenhos mostrando associações, e eu vou calcular de uma por uma. Na primeira, eu vou fazer um bate e volta lá na resolução. Eu tenho 4 em paralelo, então vai ficar 100, 4 em paralelo, são iguais, 100 dividido por 4 dá 25, mais 100, 125, mais 100, 225. Na segunda, na letra B, eu tenho 4 e 4 em paralelo. Então vai ficar 100 dividido por 4, mais 100 dividido por 4. Ou seja, 150. Na letra C, olha o que eu tenho na letra C. Um paralelo de 2. Então eu vou ter 100 mais 100 dividido por 2, mais 100. 250. É a alternativa que nos interessa. Na letra D, eu tenho 3 em série em cima, 3 em série embaixo. Ou seja, 100 mais 100 mais 100, dividido por 2, 150. Na letra E, eu tenho paralelo, paralelo, paralelo. 3 paralelos. Então, nós vamos fazer como para resolver? 100 dividido por 2, quantas vezes?
3 vezes, vai dar 150. Resposta da nossa questão, alternativa letra C. Próxima questão. O esquema mostra um gerador real de força eletromotriz E com resistência interna Rzinho, e o gráfico mostra a curva característica desse gerador. A gente já pega aqui 10 volts é o E e o 2 amperes é o ICC. Ele quer saber o valor da resistência interna desse gerador. Na letra A nós temos 2, na letra B nós temos 4, letra C nós temos 5, letra D nós temos 10, letra E nós temos 20. Como a gente já separou no gráfico, o E e o I, ICC é igual a E sobre R, ou como a gente viu, quanto é o E? 10. Quanto é o I? 2. 10 por 2, 5 ohm. Resposta letra C, 5 ohm. Vamos agora para a nossa terceira questão. Um medidor de tensão e um medidor de corrente A, ambos ideais, foram associados a um resistor, como mostrado na figura. Tensão em paralelo, corrente em série. Ligando-se os extremos da montagem apresentada a um gerador, as leituras desses medidores possibilitam a construção dos gráficos que seguem. Ele deu um gráfico da tensão em função do tempo, U em função do tempo, e deu o gráfico do I em função do tempo. De acordo com as informações presentes nos gráficos, conclui-se que a resistência desse resistor é 1, 3, 6, 16 ou 24 ohm. Vamos ver agora? Vamos pegar os valores. Voltar aqui rapidinho no gráfico, ó. Vou pegar um número exato. 12 em 30 segundos. 4 em 30 segundos. 4 em 30 segundos. 12 volts e 4 amperes. Vou resolver aqui, ó. Como é que calcula? Rui. Quanto vale o U? 12. Quanto vale o I? 4. Tá aqui, ó. U e o I. 12 por 4, resistência de 3 ohm. Resposta correta, letra B. Na aula de hoje nós vimos circuitos, né? Vimos também como vamos caracterizar medidores e dispositivos elétricos, suas associações, importantíssimos para a nossa prova do vestibular. Beleza? Tudo bem? Acompanhe nossas aulas na nossa rede social.